Dando prosseguimento, segunda parte da nossa aula, nós vamos abordar algo extremamente importante. Conduta dos trabalhadores do Comando Estelar. Antes da gente falar o que é esperado da nossa conduta, o que é esperado da gente, eu vou confidenciar algo para vocês. Pessoal, o que essa egrégora pede de nós é muito pouco. É muito pouco. Eu nunca vi um mentor aqui pedir para ninguém transmutar sua humanidade. Ser um mestre dos seus sentimentos. Dominar suas emoções. Eu já vi outros mentores espirituais em outras egrégoras exigirem isso. Eu não vi nenhum mentor aqui dizer que a gente tem que atingir o patamar de um plano de um mestre. Interiorizar aqueles axiomas que o Hilarion falou. Olhar a canção da vida. Olhar, apenas os olhos só podem ver quando eles são incapazes de lágrimas. O que isso significa? O olho só vai ver a realidade multidimensional quando ele transmutar toda a sua emoção. Eu nunca vi ninguém pedir isso aqui. Sabe o que eles pedem da gente? Não pense mal do outro. Cultive seus pensamentos positivos. Faça o bem para si mesmo. Não deixe de submissão para com os outros. Ame mais a si mesmo. Eu vi os mentores dizer para os consulentes, para nós trabalhadores, compreenda as dificuldades da sua carne. É difícil estar encarnado. Saiba das limitações do seu corpo. Mas nem por isso se entregue a elas. Eles só pedem isso. Eles não pedem para transmutar, para ser um mestre. Então, antes de eu falar dessa conduta dos trabalhadores, eu queria fazer essa ressalva. E todos esses pedidos de conduta, de mudança de consciência, são para quê, pessoal? Nosso próprio despertar, para o nosso próprio bem, para a gente vencer a depressão, a tristeza, aquela falta de propósito na vida, onde você é igual uma folha ao vento, à deriva, não encontra aquele direcionamento, para você sentir uno com o cosmos, porque você está desempenhando um trabalho daquela amplitude que a gente falou anteriormente. É muito pouco que se pede. É muito pouco que se pede. Então, desenvolvimento da cultura do estudo. Como eu falei anteriormente, cada um tem seu tempo e a gente não deve ficar muito atado a eu não sei aquele comando, o que é aquela faixa. O aprendizado tem que ser leve. O conhecimento vai vir com o tempo e vai vir com o trabalho contínuo. À medida que você for participando dos trabalhos, você vai entendendo os comandos apométricos, a importância das faixas, como é feito o encaminhamento, como aquela entidade age, os tipos de implantes do quadro obsessor. Vai sendo um processo gradual. Mas a minha orientação, uma recomendação que eu faço, é que cada um tenha assim uma cultura de estudo. Porque se ao invés de eu assistir Netflix antes de dormir, eu tenho um livro de cabeceira de espiritualidade, os livros são portais, por conta da vibração. Então, quando eu começo a cultivar a leitura, quando eu começo a revisar os materiais, eu dedico só 20 minutinhos, uma vez por semana, eu estou estreitando uma conexão. Eu estou abrindo esse portal, eu estou cultivando algo diferente. E eu digo para vocês, o rumo dos nossos interesses, os interesses que nós temos na matéria, eles mudam naturalmente quando a gente muda de vibração. Isso é um processo natural. Ninguém vai se forçar a nada. Ninguém vai lhe proibir nada nessa egrégora. Vai ter que ser um processo natural de despertar. Você se afastar de comportamentos que não agregam na sua consciência. Não tem nada proibitivo. Isso é um processo individual de aprendizado e de crescimento de cada um. E a minha orientação é que a gente tenha essa cultura do estudo. O estudo nos fornece conhecimento, nos fornece o poder da fala. Lembra do axioma? Obtens o conhecimento e será capaz de falar. O que isso quer dizer? Que quando uma pessoa me procurar pedindo orientação, se eu tenho conhecimento, eu sou capaz de transmitir a fala. Se eu tenho um coração aberto, eu intuo o que ela precisa ouvir. Eu consigo orientar para que ela lide melhor com aquele processo problemático que ela está vivendo. Entendo, pode parecer algo simples uma cultura de estudo, mas pode transformar a vida de vocês e de quem está ao redor. Então, uma qualidade a ser desenvolvida é que cada um tem uma cultura de estudo e cada um a seu ritmo, a seu tempo. Comecem dedicando um pequeno espaço, fazendo leituras, consumindo informações de uma vibração mais elevada.
lentamente vocês vão ver a transformação que isso vai gerar na vida de vocês. Extirpar o medo dos vossos corações. O medo implica a ausência de conhecimento e de fé. Porque eu temo aquilo que eu desconheço. Eu me proponho a ajudar com conhecimento. A fé é um processo de cada um de vocês. O medo que eu vos falo não é um medo visceral do corpo. Todos, quando chegarmos no momento de desencarne, vamos ter uma descarga adrenérgica. Vamos levar sustos, vamos passar por situações que vão trazer um medo físico. Não falo desse medo. Eu falo do medo paralisante. O medo do novo. O medo de tomar as rédeas da vida para ter coragem para enfrentar as sombras e avançar em direção à luz, que nos chama. Porque é a falta de fé que nos tira a coragem para enfrentar essas sombras, porque é duro enfrentar as sombras interiores. As sombras exteriores nada mais são do que uma manifestação daquilo que está dentro de nós. É um aprendizado externo para a gente revisar o que tem dentro de nós. E para isso exige coragem. Como vocês vão cultivar essa fé? É um processo pessoal de cada um. Eu só posso ajudar com conhecimento. A fé move montanhas. A fé é o combustível da cura. Para que eu possa me curar e eu vencer os meus processos, eu tenho que ter fé. Sem fé, nada se faz. E é exatamente por esse motivo que nós, trabalhadores, observamos uma grande diferença nos processos individuais de cada consulente. Alguns passam 3 consultas, não precisam mais. Entendem a mensagem. Estavam cheios de fé de que aquilo que era dito era o que ele precisava fazer. Outros, infelizmente, por questões inúmeras, apenas escutam com os ouvidos físicos e não com os ouvidos da alma. E, portanto, não aplicam aquilo que os nossos mentores transmitem. E por isso, repetem os padrões que atraem o quadro obsessor, que atraem as cobranças evolutivas, e a pessoa continua nesse padrão. A mudança depende de nós. O que falamos anteriormente? Caminhada de despertar é um caminho de solitude, individual e intransferível. E para que a gente possa trilhar esse caminho, não pode haver medo nos nossos corações. Cada um vai ter que começar essa jornada. Para que se atinja um novo estado de consciência, vamos ter que enfrentar as sombras e avançar em direção à luz que nos chama. Refinamento mediúnico. Médium que não busca seu desenvolvimento emocional, psíquico e mental acaba vítima constante de hologramas. O que são hologramas? São artefatos espirituais tecnológicos, tipos variados de implantes, que transmitem para vocês realidades falsas. E um médium que não vem trabalhando o seu campo emocional e psíquico vai acreditar naquele mentor, porque o mentor vai dizer que ele é especial, que ele é diferente. E ele vai comprar aquilo, porque ele não está trabalhando a autopercepção, o desenvolvimento emocional e psíquico. Como ele não está fazendo as práticas energéticas, a vibração dele vai estar baixa. Então as entidades vão conseguir acessá-los nos momentos que nós temos de baixa de frequência, porque estamos encarnados. Todos nós vamos ter dificuldades, contas a pagar, problemas pessoais, coisas que fogem ao nosso controle, ditames da vida que estão aqui para nos ensinar e para nos fazer dar um passo de cada vez. Então, a gente vai estar suscetível a isso. Todavia, se eu estou praticando, se eu desenvolver aquela cultura de reservar um momento para mim, não para mim personalidade, para minha essência, consciência superior, eu vou sempre estar vivendo numa vibração um pouquinho mais alta do que eu vivia antes. É um processo gradual. A gente vai elevando a nossa vibração e aquilo que antes nos atingia de uma forma, de repente não nos atinge mais. Aqueles que já têm uma caminhada de busca, que já estão tentando, estão comprometidos com o crescimento interno, podem já ter se deparado com a seguinte situação. Acontece uma situação com você para, lida bem com ela e reflete. Há 2 anos atrás, eu teria sido incapaz de lidar com essa forma. Com esse equilíbrio emocional, com esse equilíbrio mental, eu teria caído nessa armadilha. O despertar é assim, é desse jeito, é gradual. Mas se eu não começar a fazer as práticas, ir galgando passo a passo essa mudança vibracional, eu nunca vou ter essa reflexão, porque eu sempre vou agir da mesma maneira
em todas as dificuldades que se manifestarem. Desenvolver a autopercepção e o autoconhecimento. Para mim, esse slide aqui é o mais importante, porque se só isso daqui ficar, autopercepção e autoconhecimento, o caminho da ascensão está garantido. E o que é essa autopercepção e esse autoconhecimento? Autopercepção, como a etimologia da palavra fala, é eu ter percepção de mim mesmo. Mas de que autopercepção eu falo? Da percepção do meu campo holístico, energético, psíquico e emocional. Porque se eu desenvolvo essa autopercepção, eu percebo quando tem alguma coisa que quer se instalar no meu campo. Um pensamento negativo, uma baixa de frequência, está começando um desequilíbrio. Como eu percebo o meu campo, eu percebo que, por exemplo, o meu plexo não está bacana, eu não estou reagindo bem emocionalmente às situações. Eu estou muito fraco fisicamente, então meu básico não está legal. Como é que eu estou gerindo a minha energia básica, a minha prosperidade? Eu não estou conseguindo ler, fazer as visualizações. Tem alguma coisa errada. O que está errado comigo? Minha mente anda perturbada, estou precisando me corrigir. Deve ter alguma coisa relacionada ao meu chakra frontal. Minha mediunidade não está bacana, estou com dor de cabeça. Preciso fazer alguma coisa, um banho de ervas, procurar um auxílio, solicitar o Ohana. Ohana é o que, pessoal? Significado? E família faz o quê? Cuida um dos outros. Solicitar auxílio. Então, se eu tenho essa autopercepção, eu sempre estou um passo na frente das forças involutivas que estão nos testando. São eles os nossos maiores professores. Quando a gente desenvolve essa autopercepção, a gente consegue perceber essas pequenas nuances de modulação vibratória e eu consigo adereçar isso antes que se torne um quadro obsessor muito grave. Eu percebo, inclusive, as minhas limitações. Todos nós temos limitações. Limitações de personalidade, limitações de equilíbrio, questões, traumas, a criança ferida. Se eu percebo isso, eu consigo ter um caminho, um norte, para que eu consiga trabalhar essas questões. O que é a sombra? A ausência de? E se eu tenho luz? O que é a luz? Lucidez. O que é a lucidez? Percepção. Então, perceber as coisas é pôr luz nas sombras. E lentamente as sombras deixam de existir. Eu costumo dizer que o estado espiritual e de consciência é um estado de lucidez. Pessoal, lucidez é tudo. É você ver aquilo que os outros não veem. Isso é a verdadeira lucidez. Então, quando a gente tem a autopercepção, a gente tem um autoconhecimento, sabe das nossas questões, dos nossos conteúdos a serem trabalhados, se eu ainda tenho crenças religiosas limitantes, se eu tenho uma submissão, eu sempre me baixo para os outros, esqueço do divino que existe em mim. Se eu tenho esse padrão, eu percebo, eu ponho luz nas sombras. Isso é um primeiro passo para esse despertar, aquele dito despertar de uma consciência estelar diferente, nova. Desenvolver a autorresponsabilidade. O que é o oposto da autorresponsabilidade? É aquele que é vítima do acaso, das situações. E o que é a autorresponsabilidade? É eu responsabilizar por tudo aquilo que acontece comigo. É eu ser responsável pelo meu campo, pelas minhas ações. É novamente eu ser senhor de mim. Quando eu me autorresponsabilizo, eu nunca entro na postura que as sombras querem que a gente tome, que é a de vítima. Porque a vítima, ela está numa posição de vítima. Ela não tem como vencer as sombras, avançar em direção à luz. Ela é sempre vítima do acaso. Ela sempre está numa vibração baixa. E quanto mais baixa a vibração, mais eu sou vampirizado. Então a primeira coisa que nós devemos, para conseguir trilhar essa caminhada, é nos responsabilizar. Quando as dificuldades se apresentarem, vai ser a forma como eu vou lidar com elas que vai tornar aquilo um processo evolutivo ou um processo destrutivo. Então, quem se responsabiliza por aquilo que acontece no seu campo, entende que tudo tem um propósito. Ou eu atrair aquele aprendizado, processo evolutivo, estou vibrando no mesmo padrão, ou simplesmente eu estou num nível de consciência tão elevado que eu estou incomodando um grupo de consciências que está me atacando. De toda maneira, eu sou responsável pela minha luz e também pela entrada do campo obsessor, ou seja, eu sempre sou responsável. Portanto, eu devo modificar a realidade e iniciar o passo para eu transmutar esse ataque, essa questão, e nunca me pôr
na situação de vítima. Isso é um grande segredo para a gente conseguir avançar muito no caminhada espiritual. Porque a gente percebeu, no decorrer das vezes, que a matéria é realmente difícil, é difícil estar encarnado. Então a gente às vezes tende a reclamar, tende a se revoltar, e quando isso acontece, a situação só piora. A pessoa não encontra a luz, ela não pede ajuda, ela não se ajuda e ela termina se afastando. Então, que a gente todos possamos guardar autopercepção, autoconhecimento e autorresponsabilidade. Os 3 autos extremamente importantes para a nossa caminhada. Compreender a importância do seu ancoramento, estabelecendo um canal de comunicação com a sua hierarquia espiritual. Todos têm hierarquia espiritual. Todos, sem exceção. E o que muitas vezes a gente percebe é que as pessoas se esquecem disso. E elas acham que a cura só vai acontecer se ela falar com o pai José, com Daniel, com Marcos, com Hierarquia, todos temos, ela é multidimensional. Para que a gente desenvolva esse contato com a hierarquia, a gente precisa cultivá-lo. A gente precisa estabelecer esse canal de comunicação. E esse primeiro passo começa com eu entendendo que eu tenho uma família espiritual que está me amparando no meu processo evolutivo. E quando eu penso nisso, eu começo a ficar mais independente. Porque eu sei que na minha meditação vai ter o meu caboclo, o meu preto velho, o guardião, o comandante estelar que atuou comigo antes de eu estar aqui na Terra, que eles vão estar todos lá atuando em prol da minha cura. Para que eles possam atuar, eu preciso fazer o quê? Elevar minha vibração. Como é que eles vão vir na densidade da Terra? Eu que tenho que ir até eles. Esse é o segredo. Esse canal de comunicação se estabelece nós mudando a nossa vibração para nos conectar com os mentores. E aí as informações vêm, a cura vem, a transformação e o despertar. E é por isso que a gente enfatiza tanto as práticas energéticas, porque elas tiram a gente, por um curto espaço de tempo, da vibração terrestre, permitindo que a gente se conecte com a nossa verdadeira família, a família espiritual. Desenvolver um grupo coeso, dedicado e fraterno, cultivando sempre o espírito de união, que foi o que eu falei. Ohana, família, cuida um dos outros. Quando o problema está muito grave, eu solicito ajuda, eu compartilho. Eu falei que o caminho da espiritualidade é um caminho de solitude, mas isso não quer dizer que nós não estamos trilhando juntos. Quando eu falo que é um caminho de solitude, é para que cada um possa entender que é um passo de cada vez, e só os passos desse despertar quem pode dar é você. Mas estamos todos rumando na mesma senda, no mesmo caminho, e portanto, nós nos ajudamos. Existem momentos de dificuldade que às vezes a gente tem que ter a humildade de solicitar ajuda. Isso também é um processo de aprendizado nosso. Então, extremamente importante que a gente relembre, depois eu passo os slides para que vocês possam revisar. Quando a gente desenvolve essas qualidades, tudo na nossa vida muda, porque a gente muda a nossa vibração. O universo trata cada um de vocês como vocês se tratam. Se eu trato todo mundo bem, mas eu não me trato bem, não tenho prosperidade, não tenho harmonia. Então, se eu não me cuido, se eu não me desenvolvo, o que é que vai acontecer com o que está ao meu redor? O universo entende essa linguagem. Como eu me trato, como eu me enxergo, como eu me desenvolvo. E aí tudo se resolve. É o grande segredo da cocriação, da lei da atração. É a gente se sentir, é a gente visualizar e a gente se tratar da forma como a gente quer que o universo nos trate.